Eu estava finalizando um projeto hidráulico e como é um projeto bem simples, eu pensei isso dá um bom material para me explicar um pouco como funciona a parte de dimensionamento hidráulico e alguns cuidados básicos que eu tenho que muita gente nem sabe que existe. Esse é um projeto bem básico e clássico, tá? Que é uma residência com 2 banheiros, lavanderia e cozinha, que vai ter somente sistema de água fria. A gente não vai ter sistema de aquecimento nem rede de água quente na casa. O que é a primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Que toda edificação precisa ter um reservatório bem dimensionado e que nenhum ponto de hidráulica da casa, nenhum ponto de água dentro da edificação deve ter uma pressão menor do que 1 MCA, tá? Por norma, isso seria o básico. Como eu sei que no ponto hidráulico da cozinha, normalmente as pessoas pretendem usar ou uma torneira com aquecimento ou um misturador monocomando com aquecimento elétrico junto, que demanda uma pressão um pouco maior, eu costumo considerar a pressão mínima do ponto da cozinha como 2 MCA. Essa imagem aqui já é a versão final do projeto, dimensionado e revisado, onde a gente está chegando com a pressão nos pontos de chuveiro de 1.9 MCA e na cozinha com mais de 3 MCA, o que atende perfeitamente. Agora, só para mostrar de forma didática e simples, eu fiz algumas alterações no projeto só para a gente simular o que acontece quando se executa algumas coisas de forma errada e o tamanho do impacto que isso dá na pressão da casa. Então a gente pode praticamente destruir com a pressão dos pontos de saída só fazendo alguns errinhos, tá? Por exemplo, aqui eu peguei esse projeto e alterei o caminho então da tubulação, deixando ela um pouquinho mais longa, que é um dos problemas, tá? Eu substituí todas as curvas longas por joelhos, tá? Joelhos de 90 graus. Isso dá uma perda gigantesca na pressão e na vazão de água. E também alterei um pouco a bitola, o dimensionamento da tubulação, tá? Onde a gente tinha tubos de 32 milímetros passando por cima do forro, eu alterei para tubos de 25 milímetros. Isso já dá uma diferença enorme. A gente já perde totalmente a pressão da casa. Isso é uma coisa clássica que acontece na obra, onde o pessoal executa às vezes de qualquer forma e acaba destruindo com a pressão da água da casa inteira. E depois acaba recorrendo a pressurizadores, coisa do tipo. Agora olha comigo o que aconteceu. Fazendo essa simples alteração de trocar ou substituir algumas peças, diâmetro da tubulação e um pouquinho do comprimento, a gente já tem um problema enorme. No chuveiro, onde chegava 1.9 MCA, agora está chegando 0.62. No ponto de hidráulica da cozinha, onde chegava mais de 3, agora está chegando 1 MCA, o que está totalmente abaixo do mínimo. E nessa situação já não funcionaria nada direito, a gente não teria um bom funcionamento do chuveiro e muito menos da torneira lá da cozinha. E onde as pessoas acabam recorrendo a um pressurizador, que é uma solução, mas por um simples erro de onde a executar corretamente não teria um custo maior, teria o mesmo custo, é simplesmente por não se ter um projeto ou não saber o que está fazendo. Agora tem outro detalhe muito importante, tá? Que pouca gente sabe e que eu já cometi esse erro também, então eu quero compartilhar, que é um erro clássico, tá? Supondo que a gente está chegando com 3 MCA de pressão no ponto hidráulico da cozinha, tá tudo ok, tá tudo certo. A gente, como proprietário da casa, olha um misturador monocomando lindo na internet e simplesmente pega e compra, porque tá barato e vem da China e alguma coisa do tipo. E a gente não observa a especificação do fabricante, que diz lá na especificação que esse misturador ele foi feito para trabalhar com pressão acima de 10 MCA. E aí a gente está chegando com 3 MCA de pressão, instala a torneira e quando vai ligar fica só aquele risquinho, aquele fiozinho de água saindo. Isso é clássico, tá? O que é importante? A gente precisa olhar a especificação do fabricante na hora de comprar. Exclusivamente modelos fabricados nacionalmente, tá? No Brasil, fabricados para baixa pressão, que começam a atender a partir de 2 MCA de pressão. Isso é um ponto importantíssimo que pouca gente presta atenção e às vezes convive a vida inteira lá com um fiozinho de água correndo na torneira ou recorre a um pressurizador enorme só por causa do misturador comprado errado, tá? Então, isso é um erro clássico. Mas é claro, se tu já tem um problema como esse, teria que avaliar a situação para entender o que está acontecendo. Agora, o que evita esse tipo de problema, não adianta, é um projeto bem feito, bem dimensionado e o acompanhamento na hora da execução da obra. Esse projeto especificamente, até estou passando aqui algumas imagens dele, foi um projeto bem detalhado, tudo, e eu pretendo acompanhar a execução, que a gente ainda não chegou nessa parte, mas eu pretendo acompanhar a execução, de repente eu vou postar alguma coisa aqui para mostrar alguns detalhes disso, tá? Se tu gostou desse vídeo aqui, curte e compartilha, tá? Já me ajuda bastante.